Hoje a gente vai contar a história de Carl Tanzer. E essa história começou com um lindo amor, com uma paixão. Mas não vá achando você que essa história é fofa, cheia de romance e alegria. Até porque estamos na Terra do Medo e aqui o conteúdo é sombrio. Vocês estão ouvindo? Pagodão? Não deve estar ouvindo, não. Então, pagodão rolando solto. Ice que o anzol. Ice que o anzol. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Não, gente, gravar esse vídeo vai ser complicado porque eu não tô conseguindo me concentrar no caso. Porque tá tocando Legião Urbana, tá tocando agora, qual é o nome desse rapaz que canta? O Rapa, tudo em versão pagode. Em alguma casa aqui tá tendo festa. Então vamos na fé. Que me traga fé. Que me traga fé. Valeu a pena. Valeu a pena, Mas a história de hoje, gente, ela é completamente bizarra, tá? E quando eu contei pro Vitor, ele falou que é uma história muito de mau gosto. E realmente, essa história é muito de mau gosto, gente. Eu vou contar pra vocês e eu quero saber a opinião de vocês no final, tá? Vamos lá, então. Mas antes, confere aqui embaixo que a gente tem o nosso programinha de apoio pelo Apoia-se e também temos o Seja Membro aqui no YouTube. E a partir desses programas de apoio, você ajuda muito esse projeto, que é a Terra do Medo. Ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias sombrias pra vocês o tempo inteiro. Agora vamos pra história. O Carl Tanzer, ele nasceu em Dresden, na Alemanha, em 1877. Em 1910, ele foi para a Áustria, ele serviu a Primeira Guerra Mundial, ele acabou sendo preso. Depois disso, ele voltou para a Alemanha e lá ele se casou com uma moça chamada Doris Anna Schäfer. E com essa moça, ele teve duas filhas. O Carl, nossa, esse nome é tão difícil de falar, gente. O Carl, ele não tinha muitas perspectivas de vida morando na Alemanha. A mãe dele, a família dele aconselhou ele a se mudar para os Estados Unidos, para Flórida, para tentar uma vida nova, até porque ele tinha uma irmã que morava lá na Flórida. Então para ele já era assim, vamos tentar. Acabou que ele pegou a esposa dele, as duas filhas e partiu Flórida. É evidências? Meu Deus, estão tocando evidências em ritmo de pagode agora, gente. Segura! As nossas vidas. Você quer? E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, tudo em ritmo de pagode. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele foi apresentar os documentos ali pra pegar a cidadania americana. Só que no momento em que ele tava ali resolvendo essas coisas mais burocráticas, ele aproveitou pra já mudar o nome dele, entendeu? Ele mudou o nome dele pra Carl Tanzer, esse nome esquisito de falar, von Cosel. Segundo Carl, uma antepassada dele, que no caso era a Condessa Constantia Anna von Cosel, tinha apareceu pra ele e conversou com ele, e nessa aparição ela mostrou a imagem de quem seria a mulher que era o amor da vida dele, que ele iria conhecer um dia e que essa mulher iria chegar e arrebatar o coração do Carl. Em 1927, o Carl simplesmente abandonou a esposa dele e as filhas, simplesmente saiu de casa, coisa que a gente, não é muito incomum de se ver por aí, mas ele abandonou e ele começou a trabalhar no Hospital da Marinha, em Key West, na Flórida. 3 anos se passaram ele trabalhando nesse hospital tranquilamente, até que um belo dia, uma moça, a Maria Helena, entrou pelas portas do hospital e ele teve a mais plena certeza de que a Maria Helena era a mulher da visão dele. Era a mulher que aquela condessa tinha mostrado pra ele, que era, no caso, o amor da vida dele. A Maria Helena Milagro de Royós era uma mulher cubana-americana. Ela tinha nascido em Key West em 1909. Ela era filha de um fabricante de charutos e de uma dona de casa, e a família dela era imensa. Ela tinha muitos parentes. Ela foi até o hospital aquele dia que o Carl viu ela entrando e pensou, nossa, amor da minha vida. Ela foi lá porque ela, infelizmente, estava muito doente, e o Carl atendeu ela, fez a consulta ali, tranquilo, só que o diagnóstico dela acabou sendo tuberculose. E isso era uma notícia muito, muito, muito ruim, porque no início do século XX, essa era uma doença fatal. Não se tinha vacina ainda de tuberculose, então assim, vacina salva vidas, dizem por aí que vacina salva. Então se vacinem, moçada. Tá bom? E eu não citei aqui porque eu não sei porque que eu não citei, mas eu deveria. O Carl, ele começou a trabalhar nesse hospital como assistente de raio-x. Ele fazia raio-x. E ele não tinha as qualificações para cuidar de tuberculose, no caso. Mas, como era a sua amada
que estava com tuberculose, ele fez questão de cuidar pessoalmente dela. O tratamento aconteceu na casa da Maria Helena, né, na casa dos pais dela. Ele levou equipamentos, levou remédios, ele estava fazendo de tudo mesmo para tentar salvar a vida dela. E toda vez que ele ia lá, ele levava presentes, levava joias, fazia declarações de amor. Gente, assim, vocês vão ver essa história mais pro final, que tudo vai escalonando, mas assim, a mulher não tinha paz nem com tuberculose, sabe? Passando mal, doente, uma doença complicada, não tinha paz. Mas enfim, não tem a confirmação, não se tem a informação se ela tava correspondendo a essas declarações dele. Mas eu acredito que não, porque eu acho que ela tinha preocupações maiores. Mas enfim, isso é opinião minha, tá? Não se tem relatos disso mesmo. E de fato, no dia 25 de outubro de 1931, acabou que teve algumas complicações ali na doença da Maria Helena e ela não resistiu, infelizmente ela faleceu. E o Carl, ele ficou completamente inconsolável. Ele ficou devastado. A família tava ali preparando pra fazer o sepultamento dela, normal, né? Infelizmente, uma pessoa morreu, você vai resolver esse tipo de coisa. Só que o Carl, gente, ele insistiu para pagar tudo e ele insistiu para que não enterrassem ela. Na verdade, ele queria que construíssem um mausoléu de pedra pra ela ficar lá dentro. E de tanto ele insistir e falar que pagaria tudo, ele arcaria com todas as despesas, a família acabou aceitando. E aí foi construído no cemitério um mausoléu de pedra e o corpo dela ficava lá dentro. Só que a única pessoa que tinha a chave desse mausoléu era o Carl. A família não tinha acesso. O Carl ficou visitando o túmulo da Maria durante quase 2 anos. Todos os dias, ele ia todo dia lá visitar e tal, até que ele perdeu o emprego e ele mudou completamente seus hábitos. A família achou estranho? Achou estranho. Porque ele tava mais recluso, tava uma coisa mais na dele. Mas assim, ele, pelo que eu entendi nas pesquisas, gente, ele nunca foi uma pessoa comum, assim. Ele sempre foi uma pessoa que se destacava, entendeu? O pessoal do trabalho dele já não ia muito com a cara dele, entendeu? Porque ele era uma pessoa um pouco egocêntrica. Digamos que ele chamava atenção. Só que o que aconteceu, gente, foi uma coisa, no mínimo, bizarra. Assim, eu não consigo usar outra palavra pra descrever o que aconteceu a partir daí. Por quê? O que aconteceu? O Carl pegou o corpo da Maria Helena e levou para a sua casa, para que o corpo morasse com ele. Outra palavra, crime. Crime. Outra palavra pra isso é crime. Exatamente. A gente já pode imaginar que o corpo, depois de 2 anos ali parado no mausoléu, ele não estaria no seu perfeito estado, não é mesmo? Então o que acontece? O Carl, ele teve que fazer vários reparos no corpo pra ele continuar vivendo com a Maria Helena. Ele passou na pele dela uma mistura de gesso e cera, ele colocou óleos de vidro no lugar dos olhos que nem deviam estar lá mais. Ele fez uma peruca com o próprio cabelo dela, porque o cabelo estava soltando da cabeça por motivos de decomposição. Ele foi lá e fez uma peruca com esse cabelo. Os ossos, ele começou a costurar, amarrar com fio pra ter uma estrutura ali pra não ficar molenga. E o cheiro? O cheiro é um negócio complicado. O que ele fazia? Usava desinfetante, conservador, usava perfume, muito perfume o tempo inteiro. Ele mantinha ela sempre vestida bonitinho, com vestidos novos e várias joias. Ele fazia de tudo pra ela continuar tendo uma aparência de viva, entre aspas. Entre aspas não, gente. Ele queria que ela parecesse mesmo uma pessoa viva, como se ele tivesse casado com ela. Ele chegou a colocar vestido de noiva nela, sabe? Inclusive, ela dormia na mesma cama que ele, eles dividiam cama. E foi assim pelos 7 anos seguintes. Mas vizinho é uma coisa que não deixa passar nada, que a gente já conversou aqui várias vezes, que vizinho capta tudo, entendeu? É igual o radar. Você vê uma... Ai, meu Deus, tá acontecendo ali um negócio ali. Fofoca pela metade, quase mata a fofoqueira. É basicamente isso que aconteceu. Todo mundo tava reparando ali que, no caso, ele morava sozinho, mas ele comprava sempre um vestidinho ou outro, um perfuminho ou outro. E pra completar, teve uma pessoa que passou em frente à casa dele e olhou pela janela que ele tava dançando com alguma coisa que parecia ser uma boneca gigante. A essa altura do campeonato, a família da Maria Helena já sabia que o corpo tinha sumido, só que ninguém tava desconfiando do Carl, gente, porque ele era uma pessoa maravilhosa, antes de a Maria Helena acabar falecendo. Ele cuidou dela, ele se dispôs, ele se mostrava completamente apaixonado por ela. Então eles não imaginavam que um cara de respeito, assim, um médico e tal, iria pegar o corpo. Apesar de só ele ter a chave do mausoléu, né? Convenhamos. Mas aí, a partir desses rumores
rumores, né, que começaram a rodar pela cidade, a família da Maria Helena já começou a pensar assim, pera, algo de errado não está certo. A irmã da Maria Helena, então, ela resolveu fazer uma visitinha ao Carl em 1940, e quando ela chegou lá, ela viu um negócio ali parado que parecia muito ser uma boneca em tamanho real, e essa boneca parecia muito com a irmã dela. Ela achou que era uma boneca, só que na hora que ela chegou mais perto, ela viu. Era o corpo da Maria Helena, sim. Pela internet tem fotos da Maria Helena, do corpo dela, mas obviamente vocês não verão essas fotos aqui neste vídeo, por conta de uma coisinha que a gente vai conversar mais tarde e por motivos de gente não viva, no caso, né? Não vamos expor fotos de pessoas mortas, pessoas sem vida. Mas tem uma outra questão que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Obviamente, a irmã da Maria Helena, quando viu aquilo, ela denunciou o Carl. E aí, o corpo da Maria Helena foi levado pra autópsia. E lá eles descobriram tudo isso que eu contei pra vocês, que ele fez com o corpo, que ele botou olho de vidro, botou a peruca. Todas essas coisas foram descobertas na autópsia. O Carl disse que ele nunca violou o corpo. E quando eu digo violou, eu tô falando sexualmente, porque ele violou o corpo de várias formas, não é mesmo? Mas ele jura que ele nunca violentou mesmo o corpo. Só que, na autópsia, foram encontrados ali no meio das pernas dela um tubo de papel e tal. E fica aí, então, um questionamento na nossa cabeça, né? Porque ele afirma que não, mas também não tem como, né, descobrir realmente. Depois disso, o Carl passou por algumas avaliações psicológicas e nessas avaliações foi decretado que ele tinha competência para ser julgado, ele era são, né? Ele não tava com algum transtorno psicológico, nada disso. Apesar de algumas coisas muito estranhas que ele acabava dizendo, assim, que ele queria fazer ela voltar à vida, era uma das metas dele. Ele tinha uns papos meio questionáveis, mas mesmo assim ele poderia ser julgado. Isso se o crime pelo qual ele foi acusado não tivesse prescrevido. Eu nem sei se eu conjuguei esse verbo certo, mas acabou que o caso foi arquivado porque o crime foi prescrito. O crime ser prescrito quer dizer que passou do tempo dele poder ser julgado. Por exemplo, esse crime aqui, ele tem 20 anos de prescrição. Então, se passou 21 anos e a pessoa foi pega, ela já não pode ser julgada por aquele crime. Ela fez direito? Ela fez direito. Inclusive, quem entende mais esse assunto... Gente, a Nau. Já vou citar a Nau de novo. Citei a Nau no podcast, tô citando ela aqui. Ela é advogada. Fala aí pra gente. Quem entende desse assunto aí, explica pra nós. Mas o crime prescreveu, o caso foi arquivado e ele não foi julgado. Ele continuou vivendo a vida dele, ó, de boa, sem punição nenhuma. Tudo bom. Não, o mais absurdo vem agora, Vitor. Você tá preparado pro que vai vir agora? Então, se prepara. Aí você pensa, ah, que bom, né? Maria Helena finalmente vai ter uma paz, né? Depois de morta. Não teve paz a menina. O corpo dela foi exposto numa funerária e cerca de 7.000 pessoas foram lá pra ver o corpo dela. Agora eu te pergunto, pra quê? Pessoas curiosas, assim, não tinham porquê, não foi pra estudo, não foi pra nada, foram pessoas que simplesmente foram lá pra ver o corpo dela. Concluímos aqui então o quê? Que a mulher não teve paz nem depois de morta. E assim, nem depois do cara ter sido pego e pronto, ele vai ser punido, tá, não foi punido, mas então pelo menos enterra a menina e deixa ela quieta. Não, ela ficou um tempo ainda sendo exposta, como se não fosse suficiente. Depois disso, ela foi enterrada de novo no próprio cemitério de Key West, só que o túmulo dela não foi identificado dessa vez e era num lugar secreto, até pra evitar que ele fosse violado de novo. E esse caso só vai piorando, tá? Só vai piorando. Se a gente ficar aqui mais 5 minutos, a gente sai daqui sem fé na humanidade nenhuma. Por quê? Você pensa assim, as pessoas ficaram com raiva desse Carl então, né? Nossa, ele não devia nem andar na rua, porque as pessoas ficavam olhando torto pra ele. Gente, ele foi considerado um homem apaixonado. Ai, eu sou louco de amores. Eu amava demais essa mulher. Foi isso. Todo mundo ficou meio que vangloriando ele, que ele era um cara que era capaz de fazer loucuras por amor. 4 anos depois desse caso, ele se mudou pro Condado de Pasco, que fica na Flórida também, e lá ele escreveu uma autobiografia. E o que dizem por aí, gente, é que lá nessa nova casa ele fez um boneco em tamanho real da Maria Helena, porque essa obsessão dele não terminou por aí. Ele foi pego? Foi pego. Tiraram ela dele? Tiraram, mas ele ainda tava apaixonado por ela. E a gente sabe que não é paixão, né? Isso é obsessão no caso. Ai, eu amo essa música. Sua hora vai chegar, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora, manda essa tristeza embora.
O Carl faleceu em 1952 na casa dele e ele só foi descoberto, o corpo dele só foi descoberto 3 semanas depois, porque ele vivia sozinho, enfim. Aí agora, vocês lembram que eu falei que, não vou botar foto dela aqui porque, primeiro, gente morta do YouTube, eu seria punida de qualquer forma, eu acho, né, porque eu já vi essas fotos em outros vídeos, mas entra nessa questão da exposição dela, porque ela foi exposta de várias formas. Gente, sabe o que essa menina fez pra passar por isso tudo e não ter um respeito depois de morta? Ficou doente, perdeu a vida. Olha que coisa. Aí você vê que mulher não tem paz nem depois que morre. E esse caso, assim, eu tô falando tudo muito brincando, mas esse caso é muito sério. É muito sério porque a gente vê que ele se sentiu no direito de tomar conta da vida daquela menina. Primeiro que ele foi na casa dela, vou tratar ele não tinha competência pra tratar da doença dela. Ele não era um médico dessa competência, ele era radiologista. Ele ficou obcecado por ela, por uma pira que ele criou na cabeça dele. Não é ela, com certeza, foi ela que eu vi nos meus sonhos. Então, eu preciso correr atrás desse amor. E depois que ela acabou falecendo, isso não acabou. Ele queria ainda ter ela de alguma forma. É uma situação muito forte de poder, assim, uma relação de poder que ele tinha com ela. Apesar das pessoas terem interpretado como um grande amor avassalador. Isso não é amor, isso é obsessão. E provavelmente, se eles tivessem ficado juntos e se ela não tivesse falecido, em um universo alternativo, isso poderia escalonar para um relacionamento abusivo, porque toda essa atitude dele são várias bandeiras vermelhas, assim, e as pessoas ainda tendem muito, isso aconteceu o quê? No começo do século XX, mas até hoje as pessoas ainda correm o risco de confundir obsessão com amor, sabe? E é esse o ponto dessa história, por isso que essa história é muito assustadora, ela é muito bizarra mesmo, sabe? De acreditar que uma pessoa roubou um corpo, levou pra casa, começou a, viver uma vida de casado, mas também tem esse questionamento de que o cara ainda saiu como um bonzão, maravilhoso, sabe? Então, é uma coisa até pra gente pensar nos dias de hoje. Apesar de ser muito distante da nossa realidade, assim, a gente pensar, isso não acontece a cada 10 minutos. Mas relacionamentos abusivos e essa confusão de obsessão por amor acontece. Ouviram esse som? Tabu quebrando, exatamente. Igual o Dragbox, que elas adoram quebrar tabu, eu também tô aqui quebrando. Mas eu quero saber se vocês já conheciam esse caso. Eu fiquei sabendo dele há pouco tempo, o Vitor ficou sabendo desse caso hoje, e ele ficou muito nervoso. E pode acreditar que o novo dia vai raiar, a sua hora vai chegar, tá bom? Porque tá tocando pagode até agora. E se você gostou desse vídeo, assiste esse aqui que o YouTube tá te recomendando, ou então vai pra essa playlist aqui de casos misteriosos da Terra do Medo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau!